E aí, pessoal, tranquilidade? Hoje a aula trataremos sobre homicídio culposo, certo? Matéria assim bastante interessante, tá aí no dia a dia, né, dos operadores do direito, concurso público, enfim, em várias áreas jurídicas. Olha só, gente, a figura do homicídio culposo, ela está disposta no artigo 121, certo? Parágrafo 3º do Código Penal, beleza? Olha só, e ela se perfaz, gente, com a conduta descrita no caput do artigo 121, matar alguém, porém com o elemento subjetivo culpa, certo? Tratamos então de homicídio culposo, estamos tratando. Gente, observe-se que o delito em estudo trata-se de um tipo penal aberto, tá? Um tipo penal aberto, que são aqueles em que o legislador se utilizou de uma descrição mais ampla para obter um alcance maior e, assim, abarcar um maior número de comportamentos considerados proibidos, certo, gente? Então, é esse tipo penal aberto que é o homicídio culposo. Vamos continuar aqui, gente. Dessa forma, sendo impossível ao legislador prever todas as formas que uma pessoa possa matar alguém sem intenção, então coube a ele, tá? Coube a ele legislar essa conduta como um tipo penal aberto, cabendo ao juiz, diante da análise do caso concreto, fazer uma interpretação axiológica para uma adequada tipicidade à conduta, beleza? Sigamos então, gente, olha só. Sabe-se que a conduta, tá? Sabe-se o quê? Que a culpa é a conduta voluntária sem a devida observância do dever de cuidado objetivo, que acarreta em um resultado típico não querido, certo? Mas objetivamente previsível. Tá certo, gente? Deste modo, o homicídio culposo ocorrerá quando o agente, com sua conduta voluntária e sem observar, sem observar o dever de cuidado objetivo, ele matar alguém, causando assim um resultado morte involuntário, mas objetivamente previsível. Tá certo? Vamos continuar, olha só. De acordo com o artigo 18, inciso 2 do Código Penal, o crime culposo poderá se configurar quando o agente provocar um resultado involuntário, beleza? Um resultado involuntário por uma conduta imprudente, negligente ou imperita, apresentando desta forma as modalidades de culpa, dispostas no Código Penal, beleza? Então o Código Penal ele já traz essas modalidades de culpas ali: imprudência, negligência, imperícia. Olha só, gente. Assim, o homicídio culposo poderá se dar por uma imprudência, negligência ou imperícia, tá certo? Que poderá então gerar esse homicídio culposo. Passemos a estudar agora, gente, cada modalidade de culpa, certo? Observado o crime em estudo. Vamos lá. Modalidades de culpa, gente. A primeira que estudaremos aqui, tá? É a imprudência. Dar-se-á por um comportamento positivo do agente, ou seja, é o fazer alguma coisa sem guardar o cuidado necessário em sua conduta. É a ação que, feita de forma descuidada, gera prejuízos ou danos a outrem, certo, senhores? Essa é a imprudência. É a denominada culpa infaciendo, não é isso? Vamos para o exemplo, então, olha só. Como exemplos de homicídio culposo por imprudência, podemos citar a pessoa que, descendo uma escada correndo, esbarra em uma outra pessoa, levando-a à morte, pela queda. É o caso também do pedreiro, gente, que derruba, vamos pôr um muro, tá? Ele derruba o muro sem demarcar a área de segurança para os pedestres,
certo, senhores? Né? Ou seja, olha a imprudência aí na atitude do trabalhador aí. Vindo uma pessoa a ser morta, então, por traumatismo craniano em virtude dessa queda deste muro, certo? Ele deveria ter demarcado a área de segurança antes de derrubar o muro. Nota-se, gente, que nos dois exemplos retrocitados, tá? O agente pratica uma ação descuidada e insensata, que gera o resultado morte involuntário, contudo, objetivamente previsível, caso tivesse mais cuidado e prudência em seu comportamento, certo? Continuando agora, gente, vamos para a segunda modalidade. Falamos da imprudência, agora a negligência. Negligência ocorre por um comportamento negativo, certo? Ou seja, é um não fazer alguma coisa que o cuidado objetivo exigia que se fizesse na presente circunstância em que o agente encontrava-se. Certo, gente? A gente chama aqui, na doutrina, é a denominada culpa in omitendo, tá? Pela omissão. Seguindo aqui, gente, a doutrina penal é passiva, tá? No sentido de que, na negligência, o indivíduo deixa de fazer alguma coisa. Já na imprudência, o agente faz alguma coisa, no entanto, as duas condutas, positiva ou negativa, são produzidas sem observância do cuidado necessário para a ocasião. Certo, senhores? Vamos então agora citar alguns exemplos do homicídio culposo, tá, por negligência. Ora, gente, podemos citar aqui os casos de um proprietário de uma arma de fogo que a deixa ao alcance de uma criança, certo? E esta mata o seu irmão, um exemplo. Também a mãe que deixa seu filho de 3 anos brincar próximo a uma piscina e este cai na piscina e morre por afogamento. Gente, nos dois casos, eles não tomaram o cuidado e cautela que deveriam tomar, certo, gente? Então, olha a falta de cautela e a falta do cuidado, o que gerou, tá? O resultado grave que gerou, tá? Agora, gente, vamos falar da imperícia. A imperícia, o que é a imperícia aqui, para fins do direito penal? É a falta de conhecimento técnico ou a inabilidade no exercício de uma arte, profissão ou ofício. A imperícia, gente, em regra, está relacionada com a atividade profissional, tá? Ela está relacionada com a atividade profissional do autor da conduta. Nessa modalidade, gente, de culpa, pressupõe que o agente detém o conhecimento, observem-se isso, pressupõe que o agente detém o conhecimento técnico para o ato, porém age com inaptidão técnica, causando, no caso do crime em estudo, a morte de uma pessoa. Vamos exemplificar isso aí? Olha só, podemos citar o seguinte: o farmacêutico que prescreve um remédio errado e leva um cliente à morte, certo? Ora, gente, o médico que erra um procedimento técnico cirúrgico, causando a morte do paciente. Ainda um outro exemplo interessante, o atirador de elite que erra o seu alvo e acerta a vítima inocente, levando-a a óbito. Olha só que interessante, gente. Note-se aqui, tá? Nos 3 exemplos retromencionados, os agentes possuíam a perícia, os agentes possuíam a perícia para desempenharem tais atividades. Contudo, foram inábeis, tá? Desconforme a técnica, ou faltou o conhecimento técnico que era exigido que eles possuíssem para o desempenho da atividade profissional. Certo, senhor? Ou seja, gente, sendo peritos, eles foram imperitos. Concordam? Sendo peritos, eles foram imperitos. E causaram o resultado morte de alguém. Devendo, por isso, gente, responder na esfera penal
não somente na civil, certo? Então é bastante interessante, tem que tomar muita atenção com a imperícia, tá? É relevante acentuar aqui ainda, gente, que no caso de ausência de conhecimento técnico, ausência de conhecimento técnico específico por parte de um desses profissionais e esses praticarem uma atividade causando danos a outrem, eles estarão agindo por imprudência, certo? Se eles não têm o conhecimento, não são perito, eles agem por imprudência, pois não tinha perícia para agir. E por conta disso, devem ser responsabilizados penalmente por agirem com culpa em sua modalidade imprudência. Legal, gente? E vale ressaltar que a imperícia nada mais é, certo? A imperícia nada mais é do que a imprudência ou a negligência daquele que atua no campo técnico profissional, certo? Daquele que atua no campo técnico profissional na execução de uma arte ou ofício. Tá certo, gente? Cabe ainda aqui nessa aula, tá? Observar outro ponto importante, que é o quê? A imperícia é diferente de erro médico, senhores. A imperícia é diferente de erro médico. Pois o médico, ele age, tá? Com imperícia quando ele erra procedimentos técnicos causando a morte de um paciente. Já no caso de erro médico, há por parte do médico um engano quanto à conclusão de um diagnóstico depois dele ter aplicado toda a técnica no procedimento, certo? No procedimento médico. Ele aplicou toda a técnica no procedimento médico. Então ele não foi imperito, ele aplicou toda a técnica, tá? Só que o paciente vai a óbito, porque ele errou diagnóstico, ele errou alguma situação importante. Assim, o erro médico se resolve na esfera civil, tá? Já a imperícia será caso de responsabilidade penal e, por consequência do dano, reparação civil. Certo, senhores? Então, gente, é muito importante nós analisarmos bem no homicídio culposo essas modalidades de culpa, tá? Imprudência, negligência, imperícia. Lembre-se, mais uma vez, a imperícia é para punir o perito, certo? Então, o imperito, esse imperito é a pessoa que agiu sem a perícia. Ele tinha a perícia e agiu de forma errônea, sem a capacidade ou com inabilidade técnica. Beleza? Gente, mais informações, nosso livro aqui, Direito Penal, parte geral, volume 1, tá? Estamos preparando já o volume 2, tá? Mas parte geral, volume 1, a gente fala com mais profundidade aqui sobre esses assuntos que estamos tratando em nossas aulas, tá bom? Siga nosso Instagram aí que tem mais assuntos bastante interessantes para vocês aí. Obrigado, gente. Valeu!